E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Eu fiz um vídeo recente trazendo Otávio Magalhães, da Guepardo Investimentos, onde ele fala sobre estratégias de investimento, com o que você deve se preocupar e com aquilo que você não deve dar tanta atenção assim. E um vídeo recente que ele deu em um podcast, por curiosidade, no mesmo podcast, só que um vídeo um pouco mais recente, de praticamente um mês atrás, ele fala sobre um assunto que eu defendo há muito tempo e que eu percebo que poucos investidores, poucas pessoas seguem esse tipo de estratégia, que é a gestão ativa da sua carteira e do seu portfólio. Ou seja, você é sim um investidor de longo prazo, você é sim um investidor que escolhe bons ativos e permanece neles, só que você é um investidor ativo. Ou seja, você não simplesmente compra e esquece as ações lá. Você está o tempo todo pesquisando, analisando e estudando e realizando movimentos para potencializar os seus ganhos. Existe uma escola de investimentos que principalmente vem dos grandes investidores, de Warren Buffett, enfim, grandes investidores que compartilham a ideia do longo prazo. Ou seja, você deve investir em ações para o longo prazo, comprar e esquecer, não ficar se movimentando, não ficar fazendo trades. Só que a verdade é que se você seguir à risca essa estratégia, você corre o risco de não ter ganhos excepcionais no longo prazo ou até perder para o CDI. A gente vê algumas empresas até bem sucedidas que tiveram grandes valorizações no longo prazo, durante 50 anos, 20 anos, só que se a gente colocasse o mesmo dinheiro no CDI, às vezes o ganho teria sido até mais alto e sem correr nenhum tipo de risco. Então, simplesmente comprar e esquecer não é uma boa estratégia. Tem algumas ações em específico que podem, de fato, dar ganhos excepcionais, mas se você não pegar essas ações ou tiver o azar de pegar uma ação que anda lateral durante muito tempo, os seus ganhos não virão. Portanto, segundo Otávio Magalhães, ele resume nesse vídeo que eu vou trazer aqui para vocês, nesse corte, ele resume a importância da gestão ativa. Então, às vezes, investindo nas mesmas ações, só que fazendo compras pontuais a bons preços e vendas pontuais a bons preços, o resultado no final acaba sendo muito superior. Então, às vezes, mesmo com as mesmas ações andando laterais, o investidor com uma gestão ativa consegue potencializar os ganhos. Então, quando a gente tem aquela maré muito positiva de curto prazo que joga as ações lá para cima, ele vende um pouquinho, não significa que ele vai vender toda a posição, põe um lucro no bolso. Quando a situação ficar mais interessante, ele vai deixando o dinheiro parado, obviamente, em um investimento mais seguro, estacionado o dinheiro. Quando aparecer uma nova oportunidade de investimento, uma ação muito boa e muito barata, ele vai lá e compra um pouco mais. Ou seja, um exemplo seria o próprio Banco do Brasil. Muitas pessoas simplesmente compram e esquecem, e numa raquetada só, assim, o Banco do Brasil cai 20% e tira uma grande valorização que essa pessoa ganhou, que ela poderia converter em resultados. É claro que a gente não adivinha o que vai acontecer, mas normalmente todas as ações dão um certo resultado, depois devolvem um pouquinho, nenhuma ação sobe em linha reta durante muitos e muitos anos. Então aí está a importância de uma gestão ativa de dinheiro. Ou seja, se você tem uma carteira pessoal de investimentos e você souber os melhores momentos, souber comprar nos melhores momentos, vender nos melhores momentos, escolher boas ações, se preocupar um pouco mais em acompanhar aquilo que está acontecendo, com uma gestão muito mais ativa, os seus resultados acabam sendo muito mais altos. Então, quando as pessoas falam do longo prazo, elas pensam que um investidor simplesmente compra, senta em cima e dane-se se ele vai ter resultados maiores que o CDI ou não. Não é bem assim, não é tão fácil assim. Se fosse assim, seria fácil demais. Necessita muito estudo, preparo e sim realizar movimentações. Inclusive, os próprios grandes investidores que defendem longo prazo também fazem uma gestão ativa. Também vendem
quando eles julgam que o preço está um pouco alto e também compram quando o preço está um pouco mais barato. Fazem movimentos, alocações, é toda essa movimentação justamente que vai fazendo compounding das ações e dando resultados muito maiores no longo prazo e potencializando os ganhos. Então, uma carteira com as mesmas ações e uma gestão ativa, depois de muitos anos, você vai ver que vai ter um percentual de ganhos médios muito altos e que vai se distanciando cada vez mais para cima e dando resultados muito superiores àquelas pessoas que simplesmente compram e esquecem e não estudam nada e não se preocupam com nada. Então você não deve ser aquele trader maluco que compra e vende todo dia e só faz maluquice, vende no fundo em pânico, enfim, faz movimentos assustados, mas você também não pode ser aquele investidor de longo prazo que simplesmente compra e esquece, às vezes compra ativos péssimos e vai perdendo ao longo do tempo e depois de muito tempo percebe que perdeu inclusive para o CDI, com ganhos muito, mas muito baixos. Ainda mais se esse investidor tiver muito medo e fazer uma super diversificação. Ele pode até ficar feliz com seus ganhos, mas no comparativo, no longo prazo, com outros investimentos praticamente muito mais seguros, ele vai perceber que acabou perdendo a rentabilidade. Portanto, é muito interessante você saber ter uma gestão ativa, saber comprar nos melhores momentos, quando as ações despencarem, como foi o caso do final de 2024, que as ações estavam a um preço extremamente barato, você aumentar o aporte, fazer uma compra muito mais forte nesse momento. Esses movimentos, sim, são muito importantes. E a gente não pode comparar com os Estados Unidos, onde as ações você compra a qualquer preço e no longo prazo você vê aquela alta que parece uma renda fixa, porque aqui no Brasil é muito diferente. As ações sobem aos trancos e barancos, às vezes a ação dobra de preço em um mês, cai pela metade no próximo mês. Então essas movimentações a gente pode aproveitar elas e se beneficiar com elas e não ser refém delas, simplesmente comprando e esquecendo, às vezes comprando em preços péssimos. Eu sempre gosto da surpresa positiva. Eu odeio surpresa negativa, porque eu falo, para eu projetar um negócio e começar a viajar, começar a botar coisas para cima, depois eu tomo surpresa negativa e era melhor eu ter comprado uma renda fixa. Então, como é que eu sei? Então, por isso que com meus papéis, quando eles chegam muito próximos da renda fixa, eu acabo saindo deles. Porque essa é uma maneira de eu desinvestir, né? O papel chega próximo da renda fixa, eu desinvisto, nem que seja para fazer caixa. Se eu não tiver outra opção de investimento boa, eu faço caixa no fundo. Agora, se eu tenho uma opção de comprar algo a IPCA mais 14, 15, 16, óbvio que eu vou comprar uma empresa boa, com tudo aquilo que eu falei do qualitativo. Se não, parquei o dinheiro, deixo o dinheiro lá parado no caixa, na renda fixa, no CDI, esperando uma nova oportunidade. Quando que eu vendo uma empresa barata? Quando eu tenho uma empresa mais barata ainda e não tenho mais dinheiro para comprar. Tipo hoje, eu estou 100% alocado, tá tudo barato na minha carteira. Eu estou alocado 100%. Eu não tenho que vender. Eu acho uma empresa lá me dando inflação mais 16, líder de mercado, que eu estou super convicto que aquilo vai ser entregue, aquele fluxo de caixa. Eu tenho uma outra que está me dando inflação mais 8,5, 9. Eu falo, pô, vamos sair da 8,5, 9, mesmo estando melhor que a renda fixa, mesmo eu sabendo que eu vou ganhar dinheiro, sabendo que a empresa está barata, para comprar outra que está mais barata. Então isso acontece. É triste você vender uma empresa barata para comprar uma mais barata. Mas acontece, você tem que fazer isso. Então tem quando eu vendo a empresa no preço justo para fazer caixa. Tem quando eu vendo a empresa um pouquinho antes do preço justo, porque eu achei uma muito mais barata para comprar. E tem quando eu erro, que aí é o pior cenário, que foi lá em 2023, que eu cometi lá 2 erros, tive que vender a empresa, quer dizer, não era barata, né? Obviamente, eu achava que a empresa estava barata, mas não estava, porque o qualitativo era horroroso, o setor era ruim, a estratégia da empresa estava errada, etc. Eu vendi essas empresas e caí fora, falei, tá bloqueada, nunca mais invisto nelas. Aquele setor aí, foi um erro que eu cometi. Mas por que eu vendo nessa hora? Porque tem tanta coisa barata para eu comprar que não vale a pena. Você tá errado, perdi lá, comprei uma ação por 100, caiu para 85, mas eu descobri que eu tô errado, eu achava que o 100 valia 200. Aí caiu para 85, mas o 200 estava errado, não é 200, é 100, ou é 80, ou é 120, tanto faz. Mas tem um monte de empresa de 200 por 100 para eu comprar por 100 que vale 200, que são setores bons,
top, líder de mercado, vantagem competitiva. Eu quero essas empresas. Então eu estopo logo quando eu erro o qualitativo, eu vendo, fecho o olho, vendo a qualquer preço para pegar esse dinheiro e comprar um negócio bom e botar ele para rodar. Vamos ganhar dinheiro em outras coisas. Sim. Segue o jogo, entendeu? Não pode ter amor. Então, desses 7 erros que a gente cometeu nesses 24 anos, 4 empresas entraram em recuperação judicial anos depois. Não é que a gente vendeu porque a empresa entrou em RJ. Não. A gente desinvestiu. Depois de 1 ano, 3, 5, 8 anos, já aconteceu, a empresa teve RJ. Quer dizer, quando a gente descobriu que o negócio realmente era ruim, ou o setor, ou as pessoas que estavam na empresa, ou a governança, ou a estratégia estava indo para o caminho errado, ou a gestão era ruim, os processos lá dentro. Então, assim, quando a gente vê que o negócio é encrencado, a gente cai fora. E às vezes levam anos para a empresa se dar mal. Então, das 7, 4 foram para RJ, depois de anos. E as outras 3 também a ação caiu muito. Porque você podia falar assim, Otávio, você achou que a empresa era ruim, desinvestiu e você estava errado. E depois a ação explodiu, subiu e foi uma maravilha aquilo. Você só foi no emocional. As 7, a gente perdeu dinheiro, desinvestiu e depois que a gente desinvestiu, durante anos, a ação caiu muito. A ação ficou muito pior do que o preço que a gente saiu. Foram ótimos desinvestimentos. A gente acertou os 7 desinvestimentos. Não teve nenhuma dessas 7 que a gente vendeu e a ação explodiu. Esses são os acertos que não entram na cota, exato, né? E aonde a gente erra no desinvestimento são nas empresas boas. Essas empresas que eu te falo que são as excelentes, setores bons, vantagem competitiva, gestão boa, estratégia boa, essas às vezes a gente vende achando que está no preço justo e não está. Aparecem muitas surpresas positivas e elas sobem muito além do preço justo. Então, o grande erro, por exemplo, a gente pode falar que é um erro. Eu nunca comprei VEG na vida. Porque ela sempre, como eu sempre sou conservador nas minhas projeções, eu nunca projetei que a VEG fosse investir o que ela investiu, comprar tantas empresas como ela comprou, M&A, plantas novas. Eu nunca projetei isso. E ela é uma máquina de fazer negócios, de crescer, de investir, de comprar. E o cara foi muito bem, alocou capital muito bem, cresceu muito bem, a estratégia foi excelente. Ela sempre foi uma empresa admirada por nós, aprovada por nós, nos qualitativos, setor, tudo, vantagem competitiva, tudo top. E a gente nunca comprou porque a gente sempre achou que ela estava precificada dando inflação mais 4, inflação mais 5, inflação mais 3, inflação mais 6. A gente falou, não vou comprar um negócio que eu vou ganhar menos que a renda fixa.